Olá, crianças, bom dia. Bom dia, espero que vocês estejam bem, né? Para iniciarmos mais um dia de aula remota. Hoje, dia 23 de abril de 2021, uma sexta-feira. Então, hoje vocês irão pegar a apostila aí aonde tem essa imagem aí. Então, como vocês já viram na aula de ontem, a gente está fazendo atividades relacionadas ao dia de Tiradentes. Então, como nós vimos, Tiradentes foi um mártir que lutou pela independência do Brasil, de Portugal, e não teve um final muito feliz, teve um final bastante trágico, né, porque ele foi enforcado e depois foi esquartejado e seus restos foram espalhados pelos 4 cantos da cidade para servir de exemplo para quem se rebelasse contra a coroa portuguesa, já que nessa época o Brasil era uma colônia de Portugal. O Brasil era submetido a tudo que Portugal mandasse. Então aí na primeira atividade vocês vão completar com palavras relacionadas a Tiradentes e à Inconfidência Mineira. Então, ontem eu li um texto, expliquei sobre Tiradentes, né? Então, vocês podem procurar nesse texto. E também, uma atividade de hoje também tem um pequeno texto que fala também sobre Tiradentes. Então, vocês vão formar palavras relacionadas a Tiradentes ou à Inconfidência Mineira, com cada uma dessas letras aí da palavra Tiradentes. Por exemplo, a primeira letra aí é a letra T. Então, o que é que teve na Inconfidência Mineira com a letra T? Teve o quê? Um traidor, né? Traidor que foi Joaquim Silvério, que traiu Tiradentes e os amigos dele, denunciando o movimento aos soldados portugueses. E foi assim que eles foram presos. Então, com o T eu já posso colocar aí traidor. Com a letra I, o que é que teve na Inconfidência Mineira com a letra I? Então, o próprio nome já está dizendo, né? Inconfidência, com a letra I. Certo? Então, vocês vão procurar lá naqueles textos da Inconfidência Mineira, aí na apostila de vocês, palavras que se iniciam com cada uma dessas letras. Certo? Agora, vamos para a segunda atividade. A segunda atividade é um texto resumo sobre a Inconfidência Mineira e depois tem a interpretação do texto. Inconfidência Mineira, Vila Rica, 1789. Foi o primeiro movimento pela independência do Brasil. Dentre os inconfidentes destacou-se Joaquim José da Silva Xavier, que era apelidado de Tiradentes. Os mineradores não conseguiam pagar os impostos cobrados por Portugal. A metrópole decretou então a derrama, que era a cobrança forçada dos impostos atrasados. Então, gente, essa derrama foi o nome dado a um ato da coroa portuguesa para cobrar os impostos de todas as pessoas daqui. As pessoas que não estavam pagando os impostos à coroa portuguesa foram forçados a pagar. Quando eles não tinham com que pagar, eles perdiam suas terras, perdiam suas casas e muitos chegaram a perder suas vidas. Então, isso foi a derrama. Então, depois desse ato da coroa portuguesa, muitas pessoas se rebelaram e uma delas foi exatamente Tiradentes, que se uniu a um grupo de pessoas para lutar pela independência de Minas Gerais da coroa portuguesa. Os inconfidentes queriam o fim dos impostos sobre o ouro, o perdão de todas as dívidas atrasadas e o fim do domínio português em Minas Gerais, a instituição de uma república, a fundação de uma universidade em Vila Rica, a abertura de escolas para o povo e a criação do serviço militar obrigatório. Então, eram todas essas coisas que os inconfidentes queriam. A Inconfidência fracassou. Silvério dos Reis, um inconfidente, denunciou os planos às autoridades de Minas Gerais. Todos os participantes foram presos e o líder Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, foi condenado à morte e enforcado no dia 21 de abril de 1792, no Rio de Janeiro. Então, esse Silvério dos Reis
que foi o traidor, né? Como ele estava com uma dívida, se eu não me engano, era de 700 contos de réis, que ele estava devendo à coroa portuguesa de impostos. Então, para ter essa dívida perdoada, ele se infiltrou no grupo dos revolucionários, descobriu todos os planos deles e os denunciou. Todos foram presos, mas a maioria foi levada para o degredo, que é a prisão em outros países, e o único que foi condenado à morte foi Tiradentes, que era o líder da revolução. Agora vamos para as perguntas. Resuma com suas palavras a Inconfidência Mineira. Ano e local. Onde foi que ocorreu e em que ano ocorreu? Principal líder. Quem era o principal líder? Qual era o apelido dele? Gente, nessa atividade aí que tem número 60, tem só um errinho aí que vocês corrijam. Está assim: em que ano se deu a revolta de Felipe dos Santos e onde ocorreu? Então, no lugar de ter revolta de Felipe dos Santos, vocês colocam revolta pela Inconfidência Mineira. Certo? Então, corrijam aí. Então, a pergunta vai ficar assim: em que ano se deu a revolta pela Inconfidência Mineira e onde ocorreu? Questão 61. Qual foi o principal motivo dessa revolta? Então, vocês vão aí no texto e ver qual foi o principal motivo. Próxima. O que os mineiros exigiam? O que eles exigiam? E a última questão, como foi punido o chefe dos revoltosos? Como é que ele foi punido? Certo? E vamos para a próxima atividade, que é a de matemática. Observe o calendário do mês de abril e complete. Então, aí tem o calendário do mês de abril, né? Começando do dia 1º até o dia 30, que esse mês de abril é o mês de 30 dias. E aí em cima tem os feriados. Dia 2 foi a Paixão de Cristo, que foi sexta-feira santa. Dia 4 foi a Páscoa. Dia 21, Tiradentes. 3 feriados, né? Então, agora vocês vão aí observar a questão, a letra A. Quantos feriados nacionais tivemos nesse mês? E quais são eles? Então, vocês vão colocar aí quantos feriados e quais são esses feriados. Letra B. O que significam as letras D, S, T, Q, Q, S, S? Aí no calendário, o que é que significa essas letras? Letra C. Em que dia da semana foi o dia de Tiradentes? Então, o dia de Tiradentes, vocês vão olhar e vai ver qual foi o dia da semana. Se foi domingo, segunda, terça, quarta, quinta ou sexta ou sábado. Letra D. Pinte de azul no calendário o dia do descobrimento do Brasil. Então, olha, gente, o descobrimento do Brasil foi no dia 22 de abril. Então, vocês vão pintar de azul aí no calendário, dia 22 de abril. Letra E. Pinte de vermelho a terceira quinta-feira do mês. Vocês vão olhar aí, onde tem quinta-feira. A terceira quinta-feira, vocês vão pintar de vermelho. Letra F. Qual o primeiro dia da semana? Qual é o primeiro dia da semana, hein? É o que? É sábado, é domingo, é segunda, é terça? Qual é o primeiro dia da semana? Letra G. Qual é o último dia da semana? Então, tudo vocês olhando aí no calendário, vocês vão ver. Letra H. Quantas sextas-feiras teremos nesse mês? Olhe para o calendário e contem aí quantas sextas-feiras. Letra I. Em que dia da semana caiu o dia 15? O dia 15 caiu em que dia? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta ou sábado? E letra J. Qual dia da semana será o último dia do mês? Olha aí o último dia do mês, em que dia da semana ele cai. Se é no domingo, na segunda, na terça, na quarta, certo? Então, vocês irão fazer essas atividades, depois vocês vão postar a foto no grupo para eu fazer a correção. Qualquer coisa, podem perguntar que eu estou aqui para ajudar. Lembrando, gente, que amanhã será sábado letivo e amanhã nós teremos atividades, certo? Então, amanhã eu vou postar o vídeo da aula normalmente. Então, nos vemos amanhã. Se Deus quiser, desejo um ótimo dia para vocês e amanhã estaremos de volta com mais um dia de aula.